É isso aí, a gente agora está começando uma nova série de vídeos e nessa série eu trouxe um convidado especial, um amigo, o Carlos Eber. E aí, Carlão? De boa. De boa. E a gente vai fazer aí uma série de vídeos com perguntas relacionadas à carreira, profissão, futuro, empreendedorismo e até alguma coisa de ambiente de trabalho também, tudo destinado para te ajudar, para tentar de repente tirar dúvidas acerca desses temas relacionados ao trabalho. Bom, eu gosto do Carlos, além de psicólogo formado na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, ele também é mestrado nessa mesma instituição e é um indivíduo com quem a gente conversa muito sobre esses assuntos. E eu já quero começar complicando sua vida, tá? Bora aí. Muita gente que está agora aí no ensino médio ou que já até se formou, mas está ainda tentando achar uma carreira, alguma coisa para fazer, eles entram naquele dilema, Carlos, que é a coisa do dom, do que eu gosto de fazer, do que me dá prazer, mas o lance financeiro, né? De realmente ganhar bem, porque também tem o lance de realizar os seus sonhos pessoais, né? Adquirir bens, aquela coisa toda. A pergunta é, como conciliar essas duas coisas? Tipo, os meus sonhos profissionais, aquilo que me dá prazer, com os meus sonhos financeiros. Até porque às vezes isso não é conciliável. Por exemplo, tem gente que tem um sonho maravilhoso, digno, né, de querer ser professor, por exemplo. E no Brasil isso não é muito reconhecido. Meio difícil. E aí? Qual é a escolha final? O que pesa mais nesses casos? Tem uma relação muito legal assim entre a escolha profissional e a fantasia, né? Vou dar um exemplo. Quando eu estava na minha formatura do pré, faziam toda aquela pompa, aquele negócio, né? E aí tinha todo mundo que queria ser uma coisa importante. Ah, você é advogado, você é juiz, Astronauta. você é médico, astronauta. E eu, pro orgulho da minha família, quando chegou na minha vez, eu falei que quando eu crescer eu queria ser sapateiro, né? Aí ninguém entendeu nada, né? Aquele cenário de pompa entre as famílias foi abaixo, todo mundo, né? Virou uma groselha. Mas assim, para a gente levar em consideração o aspecto de formação do sujeito que vai se preparar para o mercado de trabalho e está aí nesse lance da escolha profissional, a gente leva em consideração pelo menos 3 aspectos. O primeiro aspecto é o autoconhecimento, né? Se eu não me conheço, eu tenho dificuldade de falar para onde que eu vou estabelecer meus projetos, quais os limites que eu tenho com relação às minhas capacidades, habilidades estudantis, enfim, né? Então, por exemplo, se eu tenho maior facilidade na linguagem matemática, pintou ali um lance, né, entre as engenharias, ciências exatas e tal. Se eu tenho maior paixão, por exemplo, com relação às linguagens biológicas, né, as ciências, a química, a física, né, a própria biologia, tá ali uma perspectiva, um caminho interessante para as áreas das biológicas. Então o sujeito ele precisa se autoconhecer no que diz respeito à sua formação e o interesse que ele tem nas suas respectivas formações profissionais. A segunda coisa é conhecer o processo formativo O curso, da universidade. sim. Isso, né? Tem alguns programas que eu acho que são super interessantes de algumas escolas que levam os alunos para conhecer os laboratórios, os estágios, a universidade, quais são as disciplinas, olhar a grade, a ementa curricular para dizer assim, até aqui eu vou dar conta, tal, né? O cálculo integral, derivada, isso aqui tá bacana para mim. Agora, se o sujeito ele tem um conhecimento em historicidade, processos geográficos, né, integração política, talvez as ciências exatas não, né, a gente teria que levar em consideração esses aspectos. Aí eu tiro, por exemplo, pela tecnologia, né? Uhum. Se você acha que vai entrar para mexer em computador, desenvolver sistemas, mas odeia matemática, aí fica complicado, né? Para mim seria bem complicado. Mas assim, e a terceira coisa é conhecer o próprio mercado, saber como é que as profissões estão, são os nichos de atuação profissional e saber sobre os nichos. Então, assim, todo esse processo de orientação profissional envolve o conhecimento não só de si, mas também do processo formativo e também do mercado de trabalho. Sim. Então, quanto ganha, o que faz, como é que faz, qual que é a periodicidade de trabalho, quais são as atividades desenvolvidas, né, qual que é a carga emocional que essa profissão tem, esses fatores são considerados para que essa decisão seja tomada de forma mais assertiva possível.
Uma outra coisa que é importante levar em consideração é o seguinte: quando a gente está dentro desse contexto, eu li um artigo, não me cobra o autor agora que eu não vou lembrar. Tudo bem. Mas esse autor falou que essa moçada que nasceu de 2000 para cá é uma moçada que vai passar por vários ciclos profissionais, ou seja, não adianta falar, ó, você é engenheiro civil, pronto, acabou. Pode ser que haja transmutações dessa própria atividade, dessa Sim. profissão. Então, considerar esses 3 fatores que a gente falou e considerar as mudanças de mercado é primordial para uma escolha profissional mais assertiva. E a grana? Pesa? A grana pesa, mas eu acredito que o interesse pessoal seja mais importante que a grana, né? Legal. Que assim, no final, a equalização dos processos, né? A gente tem, né, disparidades profissionais, mas isso é uma característica da nossa cultura, né? Porque tem alguns países, tais como a Noruega, por exemplo, que existe uma disparidade de 30% das profissões. Então, sei lá, um médico ou um engenheiro mais top pode ganhar 30% a mais, né, que o normal. Uma pessoa que, sei lá, é marceneiro, varre rua, enfim. E a grana também não pode ser só a única motivação da vida, né, Carlão? Assim, em alguns contextos, só pensar no dinheiro é esquecer a saúde mental. Então, sim, é uma coisa que a gente vai discutir numa próxima pegada aí. Valeu, então a gente se vê no próximo vídeo. Espero que você goste aí dessa série com o nosso amigo aqui, Carlos Eber, psicólogo. E as próximas perguntas vão ser piores, tá? Então vai se preparando aí. Valeu, a gente se vê. É nóis.